Graças e paz. Deus abençoe os amados irmãos. Queria agradecer pelas homenagens, e também felicitar um dia abençoado dos pastores, o pastor André, que não se encontra aqui, o pastor da nossa congregação, o pastor Alain, está ali. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te cubra de graça e de misericórdia. E que o nosso Senhor Jesus Cristo continue conduzindo o rebanho que é dele. Não tem nada meu. Eu apenas estou aqui para cuidar daquelas ovelhas que o Pai me enviou. E por semelhante à ideia de Cristo, essas que o Pai me enviou, de maneira nenhuma eu as lançarei fora. Que Deus abençoe a todos. Amém? Queridos, nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições, onde estamos trabalhando os 5 princípios da Igreja Multiplicadora. No domingo passado falamos sobre oração. E hoje nós vamos falar sobre evangelização discipuladora. Evangelização discipuladora. Alguém pode estar perguntando: pastor, o senhor errou. Não é evangelismo e discipulado, não. É evangelização discipuladora. A responsabilidade de todos os cristãos. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado, Pai, obrigado por esse momento, obrigado por esse dia, um dia chuvoso, mas em Tua presença, nós aqui estamos, Pai. Que o Teu nome continue a crescer e o nosso venha sempre a diminuir, Pai. E cada dia mais temos o desejo de Te servir, o desejo de Te glorificar, o desejo de Te engrandecer. Que os nossos corações estejam humildes e quebrantados para ouvirmos não a minha voz, e sim a Tua. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, evangelização discipuladora é o segundo princípio da Igreja Multiplicadora, que tem por continuidade a plantação de igrejas, a formação de líderes e a compaixão em graça. Há cerca de 2 anos nós estamos vivenciando esses pontos essenciais que são vistos na trajetória de Cristo aqui na terra. Nós vimos Cristo orar, nós vimos o nosso Senhor Jesus Cristo evangelizar, nós vimos o nosso Senhor Jesus Cristo plantando igrejas, formando líderes e tendo compaixão e graça com aqueles que estavam próximos de cada um deles. Existe um texto que é conhecido por cada um de nós, e ele é um texto base que trata sobre esta evangelização discipuladora e essa igreja que multiplica. O texto é Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. É um texto que fala sobre a grande comissão. O texto ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que lhes dei. E lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês, até a consumação ou até o fim dos tempos. Essa é a tão falada, conhecida e por vezes negligenciada grande comissão. Enfatizamos muito o ide do Senhor. Falamos muito sobre o ir, sobre o anunciar, sobre o fazer discípulos. Mas por vezes, talvez você esteja aí se perguntando: como fazer isso? Como evangelizar de maneira discipuladora? Como cumprir o ide de Cristo? O que fazer? Como falar? O que falar? Como entrar? Como sair? Essa pergunta talvez esteja na sua mente nesse exato momento. Por quê? Porque por vezes não nos é passado essas informações. Não nos é passado como nós vamos. Apenas nos é dito: vão. Quando os discípulos eles recebem a grande comissão de Cristo, eles tinham passado 3 anos e 6 meses sendo discipulados, sendo acompanhados, sendo acolhidos, recebendo de Cristo a sua intercessão, tendo o zelo do nosso Senhor e Salvador. Eles estavam recebendo ensinamentos diários, prestavam e solicitavam-se contas a eles. Então, quando eles recebem essa grande comissão, eles sabem o que fazer. É tão tal que a igreja, após a ascensão de Cristo, ela tem um crescimento exponencial. Ela tem um crescimento avassalador. Por quê? Porque todos sabiam o que precisavam fazer. Todos tinham sido ensinados. Nós por vezes somos alcançados pelas misericórdias do Senhor. Frequentamos a igreja, participamos das atividades, entramos na classe de novos convertidos, depois nos batizamos e após tudo isso estamos prontos para entrarmos em algum grupo de comunhão e passarmos por vezes 5, 10, 15, 20 anos sem termos um ensinamento que a responsabilidade de fazer discípulos é minha e sua. E não apenas somente dos pastores, dos missionários, dos líderes, dos evangelistas. Mas por que nós não conseguimos entender essa missão? Por que nós não conseguimos de fato ter esse vislumbre? Porque nós não fomos evangelizados de maneira discipuladora, e sim amoldados a um sistema que está a ponto de colapsar se não houver mudanças. Um sistema que está pronto a ruir se não houver alterações. Um sistema que está pronto a se quebrar se de fato não houver um avivamento espiritual. Porque estamos doutrinados a frequentar cultos dominicais e durante toda a semana eu imaginar que não preciso mais fazer nada, que não preciso mais me relacionar, que não preciso, além de contribuir e estar na igreja, servir. Às vezes, essas mudanças que precisam ocorrer para que o ambiente não venha a colapsar, em algumas situações, elas são feitas através de mudanças estruturais. Nós vamos mudar a estrutura toda da igreja.
Vamos fazer aqui uns detalhes interessantes. Vamos fazer um upgrade. E aí nós vamos ter essa mudança. E consequentemente, mais vidas vão chegar. Mais pessoas vão estar adentrando a igreja. Por muitas vezes a mudança é na organização, é na liturgia. Nós não vamos mais ter a liturgia que temos atual. Nós vamos fazer aqui um movimento bem interessante. Nós vamos fazer uma mudança nas palavras. Vai ser dito outras coisas, ser enaltecido algumas outras situações. Porém, a mudança que estamos falando, a mudança que Cristo, Ele quer na minha vida e na sua vida, é aquela que Paulo externa no capítulo 12 e no versículo 2 da sua carta aos Romanos. Ele diz que nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. O que precisa mudar não é a estrutura da igreja, não são as organizações missionárias. O que precisa mudar é a minha e a sua mente. O que precisa mudar é eu e você entendermos que somos chamados a cumprir a grande comissão e evangelizar de maneira discipuladora, apresentando a Cristo dia a dia aqueles discípulos que o Pai nos enviar. Então, a visão de igreja multiplicadora não é nada mais do que voltar aos princípios. É fazer o que a igreja primitiva fez: orar, evangelizar, discipular, plantar igrejas, formar líderes e ter compaixão e graça com aquelas pessoas que estão em nosso meio. Amados, você pode agora estar se perguntando: ok, pastor, beleza, tranquilo e favorável, me fale agora o que fazer. E aí eu respondo: eu falar o que fazer? Sou tão pecador quanto você, careço tanto das misericórdias do Senhor Jesus Cristo como você, tenho muito a aprender, mas eu conheço alguém que pode lhe ensinar e, por tabela, me ensinar também. Essa pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo, o meu amigo, o meu Senhor e o meu Salvador. Nessa noite, hoje, veremos algumas características da evangelização discipuladora na obra de Cristo, na vida de Cristo. Não iremos falar de um homem qualquer que surgiu com uma ideia e agora está transmitindo essa ideia. Vamos falar de Jesus, aquele que recebeu toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, aquele ao qual todo joelho irá se dobrar e toda língua irá o confessar. Ele é o nosso referencial, Ele é o nosso exemplo, e é por Ele que precisamos transformar a nossa mente, a começar da minha. Não é por mim. Quando você transformar a mente e começar de fato a viver a vida na vida, você não vai agradar a mim, você não vai fazer nada por mim, você não vai fazer nada pela Igreja Batista Jardim das Oliveiras. Você vai fazer em gratidão a Cristo, aquele que deu a vida por cada um de nós. A primeira característica que nós vemos na evangelização discipuladora de Cristo é que ela começa com a pregação da palavra. Não é isso? É isso? Não. A evangelização discipuladora de Cristo começa com o quê? Com oração. Tudo inicia com oração. Nós vimos isso no culto passado. Porém,
Depois de Cristo orar, logo após ele passar aquele período no monte, orando, pedindo direcionamento a Cristo, ele desce e começa a interagir com seus RDs. O que é RD? Relacionamento discipulador. Ele começa a interagir com os seus RDs. Logo, entendemos que o primeiro passo para a evangelização, o primeiro passo para evangelizar alguém, não é apresentar a palavra de Deus, é ser a palavra de Deus na prática para aquela pessoa. É se relacionar. Existe uma frase que é atribuída a São Francisco de Assis, e diz que pregue a palavra, se necessário for, fale. Isso é muito interessante. É muito interessante porque na evangelização discipuladora, as suas ações, elas falam muito além do que as suas palavras. As palavras, elas orientam, mas o exemplo, ele arrasta. As palavras, elas dizem, faça assim. O exemplo, ele pega e diz, vamos fazer. Em João, capítulo 1, versículo 36 ao 40, nós vemos Jesus sendo apontado por João Batista e afirmando que esse era o Cordeiro de Deus. Logo ao ouvir isso, André e o seu companheiro tiveram o desejo de seguir Jesus. Ao perceber isso, Jesus pergunta a eles: o que é que vocês querem? Queridos, quando nós oramos e quando nós começamos a nos relacionar, pessoas vão despertar interesse nas nossas vidas. Pessoas vão querer estar próximas a nós. Eles demonstraram interesse de saber onde ele morava. E sendo assim, Cristo retribuiu. Cristo disse: vamos comigo? Vamos saber onde eu moro? Se você olhar assim, próximo, para os irmãos que estão do seu lado, será que você sabe onde o irmão mora? Será que você sabe onde o irmão ele mora? Porque isso é a característica do relacionamento. Pastor, eu quero saber onde ninguém mora não, eu quero cuidar da minha vida. Pois é. Satanás ele está todos os dias dizendo isso a você. Cuide da sua vida, só da sua vida. Permaneça só até o final dos tempos. Cristo, ele vê aquelas pessoas interessadas e ele começa a se predispor a se relacionar com elas. Eles ficam durante horas. O texto diz que eles começaram a conversar por volta das 3 horas da tarde e ficaram até o anoitecer. Que papo gostoso, que conversa legal deve ter rolado ali. A partir daquele momento, André, ele vai e fala para seu irmão Pedro que tinha encontrado o Messias. E logo aí, Jesus também começa um relacionamento com Pedro, a ponto de estar curando a sua sogra. Logo depois disso, ele vai no mar de Genezaré, e as multidões começam a lhe apertar, e ele pede para que os Pedro e João afastem-se. Sobe ali no barco, começa a discursar, depois vai navegar, manda eles jogarem as redes, e nós conhecemos a história. E após o relacionamento, Cristo afirma para eles que nesse momento eles não seriam mais pescadores de peixe, eles iriam ser pescadores de homens, de vidas.
A evangelização discipuladora, ela passa pelo ponto inicial do relacionamento. Nós fomos criados para nos relacionar. A palavra de Deus em vários momentos afirma que não é bom que o homem esteja só. É melhor ser dois do que ser um. E às vezes nós imaginamos que essa palavra é apenas para relacionamento conjugal. Porém, a aplicação destes textos, ela trabalha em cima do relacionamento. É melhor, tem um ditado que diz que é melhor ter um amigo na praça do que dinheiro na caixa. E isso é uma realidade. Muitas vezes estamos com uma dificuldade que não conseguimos resolver. E talvez iremos gastar muito dinheiro para que aquilo venha a ser resolvido. E aí às vezes com um telefonema, o meu amigo ele consegue me ajudar e ele consegue resolver aquilo que eu não conseguia. Mas estando só, o que é que acontece? Eclesiastes ele diz que se você está acompanhado, se você cair, você tem alguém para levantá-lo. E se você estiver sozinho? Se você estiver isolado? E se cada dia mais você está se isolando? Amados, e quando eu transmito a ideia de relacionamento discipulador, quando eu transmito a ideia de se relacionar, eu não estou dizendo para você colar, grudar, estar ali coladinho com a pessoa, porque senão nós vamos estar ferindo um texto que se encontra lá em Provérbios, quando ele diz que não esteja o teu pé na casa do teu irmão de maneira constante, para que o teu irmão não venha a se cansar de ti. Mas isso não me dá margem para não me relacionar. Isso não me dá margem para que um dia, durante a semana, eu ligue para o meu irmão Dão e dizer: irmão Dão, estou indo aí para comer aquela paçoca, uma pipoquinha e um copo d'água. E não falta naquela casa isso. Pode faltar a areia no deserto, mas uma paçoca e uma pipoca não falta ali. Falta uma cocada também, né? Com o quê? Com pé de moleque. A ideia de eu não estar em demasia não me dá um voucher, não me dá um vale para que eu esteja abastado, para que eu esteja afastado, para que eu esteja distanciado. Cristo ele convidou aquelas pessoas para estarem na sua casa. Quantas pessoas têm frequentado a minha casa? Quantas pessoas têm adentrado no meu lar? Será que todo mundo não presta a ponto de dizermos aquele ditado: antes só do que mal acompanhado? Ou seja, ninguém presta. Amados, primeiro ponto: relacione-se. A responsabilidade de discipular e evangelizar é minha e sua. Se aplicarmos apenas a minha vida, eu posso, com todo o esforço do mundo, alcançar algumas vidas. Mas se todo mundo aqui tiver o mesmo propósito, no mesmo tempo, nós alcançaremos mais vidas ou menos vidas? Mais vidas. Estávamos no Congresso Multiplique, há cerca de 2 ou 3 meses atrás, e teve uma dinâmica bem interessante, que o pastor, ele pediu para que uma pessoa, em 1 minuto, saísse correndo e tocasse no maior número de pessoas que ele conseguisse. E quando essas pessoas fossem tocadas, elas se levantariam. E aí foi cronometrado 1 minuto e a pessoa começou a correr, começou a tocar e as pessoas se levantaram.
E aí, quando acabou o minuto, de 100% das pessoas que ali estavam, ele tinha tocado cerca de 10%. E aí virou a chave. Ele disse: agora você vai fazer o seguinte: a pessoa que você tocar, ela vai estar descongelada para tocar em alguém. E eu vou dar o mesmo tempo. E vamos ver quantas pessoas vão se levantar. Em cerca de 30 segundos, toda a igreja estava de pé. Todas aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam de pé. Elas tinham sido alcançadas. O relacionamento, ele é muito importante na minha vida e na sua vida. E uma decisão minha e sua é ouvir a voz de Deus ou permanecer como estou. Segundo ponto: a evangelização discipuladora de Cristo, ela envolve uma palavra muito importante, chamada acolhimento. Mateus 9,36 diz o seguinte: ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Assim como nos dias de Cristo, hoje, nos nossos dias atuais, existem pessoas aflitas. Existem pessoas com o coração aflito, angustiado. Existem pessoas que estão precisando ser amparadas, acolhidas, cuidadas. Amados, por vezes a nossa diária, ela é tão envolvente e nós não conseguimos parar e observar ou talvez lembrar de algumas coisas. A nossa vida, por vezes, ela é tão corrida e nós esquecemos de lembrar que no meu dia a dia teve alguém que chegou para mim pedindo oração por algum determinado motivo, e eu disse que ia orar, mas eu esqueci. Mas eu não lembrei às vezes de ligar para aquela pessoa e dizer: meu irmão, aquele problema que nós estávamos orando se resolveu. Aquela circunstância que o irmão estava precisando foi sanada. Aquele déficit que existia foi transformado em superávit. Esse acolhimento, essa empatia, queridos, que nós vemos em Cristo, faz parte da evangelização discipuladora. Eu preciso acolher pessoas. Pessoas precisam se sentir acolhidas, cuidadas. No nosso dia a dia, precisamos insistir em uma pergunta: o irmão está bem? Isso é uma forma de acolhimento extraordinária, que por vezes passa despercebido. Nós temos uma prática de quando apertamos a mão de alguém, dizendo: e aí, meu irmão, tudo bom? Aí, tudo bom. Isso é algo de praxe. Alguém chega para apertar a sua mão: e aí, meu irmão, como é que está as coisas? Está tudo muito bem. Tente repetir a pergunta, segurando na mão da pessoa e olhando firmemente para a bola dos olhos dela, e pergunte de novo: meu irmão, está tudo bem mesmo? Agora esteja preparado para acolher aquilo que você vai ouvir, e tenha certeza que você vai ouvir, porque a pessoa, ela vai olhar em você e ela vai sentir certeza que você está se importando
com a vida dela. E você está desejoso de acolher aquela demanda que ela tem para passar. E não apenas por um motivo de educação, você perguntou, tudo bem. Dificilmente no primeiro tudo bem é dito que está bom ou ruim. Às vezes nós vamos iniciar uma conversa no WhatsApp e a primeira coisa, oi fulano, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem contigo? Interrogação. E aí você espera a pessoa responder, tudo bem. Às vezes ela é um pouco mais alongada, ela diz, opa meu irmão, tudo bom e tal, tudo tranquilo. Às vezes são pessoas mais sucintas e colocam apenas um legalzinho. E aí elas travam qualquer conversa que iria se ter mais para frente. E aí a pessoa diz, tudo bem. E aí eu já começo a falar de outro assunto. Por quê? Porque o que me importava não era saber se a pessoa estava bem. O que me importava era o assunto que vinha a seguir. O tudo bem foi apenas uma introdução. Cristo, Ele transmite para nós a evangelização discipuladora que faz com que nós nos relacionemos e consequentemente que nós venhamos a acolher. Mas pastor, não tem ninguém do meu lado que precisa ser acolhido. Procure que tem. Procure que tem. Com certeza tem. Se não tem é porque você não está procurando. Ou pelo menos não quer ter o trabalho de acolher. Mas que existe, existe. Sim ou não? Com certeza. Amados, terceiro ponto. Discipular com Cristo. Discipular como Cristo. Evangelizar e discipular da maneira de Cristo envolve investir tempo em intercessão. Investir tempo em oração. O texto de João, capítulo 17, versículo 9, diz: a minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me destes, pois eles pertencem a ti. Cristo, Ele nos demonstra que precisamos orar incansavelmente por aquelas pessoas que estamos evangelizando, por aquelas pessoas que estamos nos relacionando, por aquelas pessoas que estamos acolhendo. E quando eu digo orar de maneira incessante, é constante, é diariamente, é com tempo. Não é aquela oração, Senhor abençoa fulano, ajuda ele, tem misericórdia dele, amém, fum, pula para o próximo. É interessante que a oração de Cristo, a intercessão de Cristo, ela é de maneira direcionada. Ele apresenta ao Pai apenas aqueles que o Pai o enviou. Ele diz que não ora pelo mundo, e sim por aquelas pessoas que Cristo colocou na mão deles. Amados, cada um aqui tem pessoas que o nosso Senhor Jesus Cristo colocou na sua mão. Cada um aqui tem pessoas que Cristo deu a você para você cuidar. A primeira delas é a nossa família. A primeira classe, a primeira instituição, as primeiras pessoas que deveremos interceder e investir tempo é a nossa família. São os que estão próximos a nós. Porém, meus queridos, isso é uma obrigação sua, porque a palavra diz que aquele que nega aos seus, principalmente aos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que um descrente. A evangelização discipuladora, ela vai além da sua casa, porque os da sua casa já foram entregues a você. Os da sua casa já devem ser cuidados por você.
Os seus, eles já precisam de ser relacionados, eles precisam de ser acolhidos, eles precisam de receber intercessão diária, constante e incessante, porque eles são seus. Foi a família e os parentes que Deus escolheu nos anais da história para que você viesse a fazer parte. Porém, isso não acaba ali, porque Cristo, Ele nos dá uma família espiritual, que também precisa de relacionamento, que também precisa de acolhimento, e que também precisa de oração. Amados, invista tempo e oração na vida de alguém. Coloque a alça de mira para uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Lembrem-se que os da sua família já são sua responsabilidade, seus. Coloque a alça de mira em alguém que o Espírito Santo tem guiado a você, e ore intensamente. Ore e interceda pela vida daquela pessoa, porque Deus, Ele não vai fazer aquilo que nós conseguimos fazer. Então, ter a atenção daquela pessoa para você, por vezes, não vem de você. É por isso que a oração, a intercessão, ela vai na frente. Ela vai fazer com que algo aconteça e aquela pessoa esteja chegando até nós. Primeiro ponto da evangelização discipuladora de Cristo é oração. Depois, estão com medo de dizer ou não entenderam? Depois, não. O envolvimento de Cristo na evangelização discipuladora faz com que a mim e a você ore, se relacione, acolha, interceda. Porém, o próximo ponto é algo fascinante. Mas um ponto que Jesus nos ensina é o de zelar. Zelar é ver seu potencial discípulo indo para outro caminho e não abandoná-lo. Zelar é ver o seu potencial discípulo se distanciando por vezes de você, e você não entender que é aquela oração, livrai-nos do mal, amém. Ele está saindo é porque não era de fato meu, porque se de fato fosse meu, continuaria comigo. Querido, zelo é você fazer como Cristo, em Lucas capítulo 24, versículos 13 e 14, que diz: naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para um povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Esses amados irmãos, eles estavam se aproximando de Cristo, se aproximando do reino, ou se distanciando de Cristo, consequentemente se distanciando do reino? Opção 1 ou 2? Opção 1 ou 2? 2. Porque antes de Cristo morrer, Ele disse aos discípulos que ficassem ali, que Ele iria aparecer na região da Judéia. Mas aqueles discípulos, eles estavam indo por um outro caminho. Aqueles discípulos, eles estavam pisando fora do quadrado. Aqueles discípulos, eles estavam tomando uma trajetória que não era a trajetória de Cristo. E aí, Jesus não os abandonou. Jesus não os lançou fora.
Jesus não disse, vá em paz, que Deus te acompanhe. Jesus foi até lá. Jesus percorreu cerca de 11 quilômetros. Chegando até lá, começou a dialogar com aquelas pessoas. Aquelas pessoas, em relação a Jesus, ou pelo menos Jesus, em relação àquelas pessoas, era uma pessoa desconhecida ou não? Sim ou não? Aqueles discípulos conheceram a Jesus quando Jesus chegou perto dele? Não. Ou seja, Jesus estava fazendo o quê? Se relacionando. Jesus estava se relacionando. Jesus pegou duas pessoas que para eles Cristo era desconhecido. Ele foi passar a ser conhecido apenas quando eles estavam dentro de sua casa, partindo o pão. Os seus olhos foram abertos, eles entenderam que ali era Cristo, e naquele momento Cristo desapareceu. Mas até então aquele era um desconhecido. Tanto é que eles perguntam: tu estava onde? Que tu não está sabendo das coisas que aconteceram aqui. E daí eles começaram a falar. E Cristo continuou com eles. Cristo não os abandonou. Amados, nós precisamos ter esse desejo de não abandonar vidas. Nós precisamos ter o desejo de ver aquelas vidas que por vezes estão se distanciando do nosso convívio. Existem pessoas, às vezes, que estão no nosso convívio de maneira diária, mas às vezes elas vão deixando. E se não houver um zelo da parte de alguém, essa distância ela vai criando-se um abismo. E cada vez mais nós vamos estar afastados. Mas para mim e para você, que ouvimos de Cristo, vemos em Cristo, aprendemos com Cristo, que a responsabilidade de evangelizar discipuladoramente é minha e sua, fazendo discípulos, nós vamos lá, nós vamos até lá, nós vamos mandar uma mensagem, nós vamos cuidar, nós vamos estar perto. Porque às vezes, queridos, e quase sempre, o inimigo ele trabalha nessas brechas. Ele trabalha nas ausências. Ele trabalha no distanciamento. E quanto mais estamos distantes, mais vamos ficando distantes. Quinto ponto. Jesus, como um pedagogo extraordinário, nos transmite a importância do ensino no processo de evangelização discipuladora. Tal ensino, ele deve ser transmitido de maneira multidisciplinar, na teoria e na exemplificação. É interessante porque antes de chegar ao ensino, nós tivemos algumas matérias práticas. Nós tivemos o relacionamento, nós tivemos o acolhimento, nós tivemos a intercessão, nós tivemos o zelo, e agora chegamos no ensino. E por vezes nós invertemos a polaridade das situações. Nós queremos chegar a outras pessoas dizendo a elas: abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 3, que agora nós vamos fazer um estudo bíblico aqui. E aí eu vou lhe ensinar sobre a Bíblia. Evangelização discipuladora não começa assim. Evangelização discipuladora começa com oração, relacionamento, acolhimento, de maneira
firme a intercessão, o zelo. E após isso, o nosso RD ele está molinho. Sabe qual é esse trabalho, queridos? É o trabalho de um agricultor. O agricultor, quando ele vai plantar, ele joga logo a semente? Ele joga a semente? Não. Ele prepara a terra. Ele vira a terra para um lado, ele vira a terra para o outro. Ele bota ali aditivos orgânicos naquela terra. Ele começa a fazer os leirões. Depois dos leirões feitos, ele vai começar a plantar. É aí onde entra o ensino da palavra de maneira teórica e prática. Aonde nós vemos isso? No livro de Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 3, quando Jesus ele começa a ensinar aquelas pessoas que ali estavam sobre a parábola do semeador. E ele começa a dizer que um semeador saiu a semear, e durante a sua trajetória, as sementes foram caídas no meio do caminho. Algumas pessoas pisaram, as aves do céu vieram e levaram, no Evangelho de Lucas ele diz que Satanás veio e as roubou. E aí algumas daquelas sementes caíram em terreno rochoso, outras sementes em terreno espinhoso, outras sementes em terreno fértil, produzindo várias frutos, hortaliças. E aí ele está ensinando. Porém, após esse ensino, ele pega alguns e ele vai dizer na prática como é que estava aquelas circunstâncias, o que é que envolvia tudo aquilo. E ele começou a explicar. Ele começou a pegar aquelas pessoas que estavam sendo guiadas por ele e explicou na prática o que significava cada uma daquelas situações. Amados, dissemos no início que as palavras elas orientam, mas os exemplos eles nos arrastam. O que você vai dizer através da palavra de Deus tem que estar anelado, tem que estar alicerçado, tem que estar unido, tem que estar untado a minha e a sua vida, para que aquelas pessoas vejam na prática tudo aquilo que está sendo transmitido, tudo aquilo que está sendo ensinado, tudo aquilo que tem sido falado. Paulo, dando uma orientação a Timóteo, ele diz que aplique tudo o que viu, tudo o que ouviu a outras pessoas, homens fiéis, que sejam capacitados para transmitir para outros homens. Precisamos cada dia transmitir às pessoas a nossa vida. Evangelização discipuladora é vida na vida. Infelizmente, cada dia que passarmos nos distanciando dessa prática que Cristo coloca nas nossas mãos, mas vamos deixar de experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável. Porque quando Paulo ele diz que a transformação precisa vir da nossa mente, ele continua dizendo que se isso for feito, nós vamos experimentar.
Ficou mais fácil. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É interessante porque existe uma condição. Existe uma condição que passa pelo relacionamento, pelo acolhimento, pela intercessão, pelo zelo, pelo ensino. Fechamos o processo de evangelização discipuladora ensinado por Cristo através da solicitação de contas. Quando os 72 discípulos voltaram com alegria, eles disseram: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Lucas capítulo 10, versículos 17. Aqueles discípulos, eles foram incumbidos, eles foram designados para cumprir uma missão. Eles receberam uma orientação de Cristo. E aí eles foram e cumpriram a missão. E ao retornar, eles fazem o último processo da evangelização discipuladora, que é tanto a solicitação de contas, quanto a prestação de contas. Eles chegaram e transmitiram a Jesus alegremente tudo o que eles conseguiram fazer, não pela autoridade deles, mas pela autoridade de Cristo. O fundamento da solicitação de contas, queridos, é o aperfeiçoamento do discípulo. É onde você vai estar todos os dias perguntando: queridão, como é que tu estás? Como é que está esse momento teu junto com Cristo? Como é que estão as tuas orações? Se tu precisa de ajuda, deixa eu te ajudar. Vamos orar juntos. Eu e você, nós vamos ter aí um momento de oração. Mas pastor, eu moro lá na Paraíba. Não tem problema. Nós temos algo fascinante hoje que chama-se internet e rede social, que faz com que o distante se conecte. E aí naquele momento você vai estar orando com aquela pessoa. Você pergunta ao seu RD: querido, como é que está a tua leitura da palavra? Por vezes, infelizmente, é algo que tem passado às largas da vida de cada um dos cristãos. Venha cá examinar as Escrituras, por julgar ter nelas a vida eterna, porque são elas que testificam de quem? De quem? De Jesus. Amados, esse acompanhamento é importantíssimo para encorajar os nossos relacionamentos discipuladores na batalha, porque a batalha, ela é diária. Tem um hino de um cantor, ele diz que todo dia o pecado vem, todo dia as tentações vêm, todo dia o desejo de se tornar independente, como nós cantamos aqui, deixando de ser como criança, vem. Deixamos de ter o desejo, como crianças recém-nascidas, de ter o puro leite espiritual. Queridos, será que nós percebemos por vezes o quanto estamos distantes do ensinamento que Cristo orienta através da grande comissão? Será que temos humildade suficiente para reconhecer perante Cristo o quanto nos falta de relacionamento,
o quanto nos falta de acolhimento, o quanto nos falta de intercessão, o quanto nos falta de zelo, o quanto nos falta de ensino, o quanto nos falta de solicitação de contas. Será que temos essa hombridade de reconhecer perante o Pai de que precisamos dele, de que precisamos cada dia estar mais perto deles, que precisamos estar alicerçados nessa palavra? Será que conseguimos entender que a responsabilidade de trazer, nutrir e manter tudo isso através do Espírito Santo é minha e sua? Será que entendemos que precisamos aprofundar as raízes, primeiro que temos com Cristo, e depois com aqueles que o Pai vai me enviar, que o Pai vai lhe enviar? Nunca esqueça que você chegou aqui, e não aqui na Jardim das Oliveiras, mas na família de Cristo, através do amor de Deus, que usou vidas para se relacionar com você, para acolher você, acolher naquele momento em que você queria desistir, naquele momento que você queria largar tudo, naquele momento que você queria deixar tudo, jogar tudo para o ar. O amor de Deus levou pessoas a interceder pela sua vida, para interceder por você, para zelar pela sua vida, para não desistir de você, ensinando, solicitando contas, para que cada dia mais nós venhamos a subir os degraus da vida, e para que no momento dele nós estejamos sendo chamados para o glorioso e maravilhoso céu. Cristo, queridos, saiba que Jesus te ama. E a semelhança daquilo que eu disse na primeira mensagem, eu digo hoje. Você está ouvindo isso, não é em vão. Aqueles que sabem a forma de transmitir as mensagens entendem que pregação temática não é o meu forte. Eu gosto de expor o texto, eu gosto de ir ponto a ponto no texto. Mas Cristo, Ele é soberano na minha vida, e Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele está te dizendo que nada vai separar você dele, e que os propósitos que Ele tem de evangelização discipuladora na sua vida vão se cumprir, você querendo ou não, porque Ele é Deus e você é apenas servo. Ele é Deus, você é apenas criatura, Ele é Criador. Mas toda essa situação, ela pode correr e transcorrer de maneira mais tranquila, se atentamente ouvires a voz de Deus e de fato quebrantares o teu coração, se dobrando, se flexionando, quebrando paradigmas, quebrando estruturas. Você vai ter certeza cada dia mais que nada separa você do amor de Cristo. E por gratidão a isso, nós vamos investir vida na vida de outras pessoas, cumprindo a missão que o Senhor Jesus colocou na sua mão. E assim também